Fala galera, bora para mais um vídeo do canal Igual Nós Mesmos. Vamos aqui para o concurso número 1133 da Lotec, prêmio estimado em R$ 1 milhão. Vamos analisar aqui os confrontos e montar aquele bilhete. Primeiro confronto aqui, Vasco versus Corinthians, confronto aqui de Série A. O Vasco é o 13º colocado, o Corinthians o 17º. Nos últimos jogos, um empate e 4 vitórias do Corinthians. Então, é o jogo ali que está mais tendente para o Corinthians no retrospecto. Mas a fase do Corinthians é terrível. Então, vamos colocar aqui, coluna do meio, empate. Agora chegando o Ramon Dias para o Corinthians aí, vamos ver se equilibra mais esse confronto. Próximo jogo aqui, Cametá versus Águia de Marabá, confronto aqui de Série D. Como tem poucos jogos aqui da Série B, vai ter alguns jogos da Série D. Então vamos analisar aí com carinho aí. Cametá e Águia. O Águia é o quarto colocado, o Cametá o oitavo colocado. Nos últimos jogos entre ambos, um empate e 4 vitórias do Águia. Então vamos colocar aqui coluna 2 Águia. Mirassol e CRB, confronto aqui de Série B. Se eu não me engano, eu acho que é o único confronto que a gente vai ter de Série B nessa rodada, valendo pela Loteca. O Mirassol, que é o 10º colocado, CRB é o 17º. Nos últimos jogos, uma vitória de ambos. Então vamos cravar aqui coluna 1, Mirassol. Grêmio versus Cruzeiro. O Grêmio que não vive uma fase boa, né? Mas joga em casa. O Grêmio é o 18º colocado, lógico que tem jogo a menos aí por causa daquela tragédia, e o Cruzeiro é o 7º colocado. Nos últimos jogos, 2 vitórias do Grêmio, 2 empates e uma vitória do Cruzeiro. Então vamos cravar aí, coluna do meio, empate. Atlético Paranaense versus Bahia, dois times que estão bem no campeonato. O Atlético Paranaense é o 6º, o Bahia o 5º. Nos últimos jogos, 3 vitórias do Atlético Paranaense, um empate, uma vitória do Bahia. Vamos olhar o fator casa aqui, coluna 1, Atlético Paranaense. Internacional versus Juventude. Um confronto aqui, um clássico aqui gaúcho, né? Internacional que voltou para o seu estádio aqui, enfrenta, e não é pelo, acho que é pela Copa do Brasil. Vamos conferir aqui, que não está aparecendo aqui na Série A, não. Internacional, pela terceira fase da Copa do Brasil, isso é um jogo atrasado. Então, aqui nos últimos jogos, 2 vitórias do Inter, 2 empates e uma vitória do Juventude. Vamos cravar aqui o melhor elenco, coluna 1, Internacional. Brasil de Pelotas versus Avenida. Confronto de Série D. Vamos aqui na Série D. Série D do Brasileirão, hein? Quanto tempo não tinha jogos de Série D aqui? Brasil de Pelotas versus Avenida. O Brasil de Pelotas é o 5º, a Avenida o 2º colocado. Nos últimos jogos, 4 empates e uma vitória da Avenida. Então vamos cravar aqui, coluna do meio, empate. Próximo confronto, Cianorte versus Hamburgo. Outro confronto de Série D. O Cianorte é o primeiro colocado, o Novo Hamburgo o 7º colocado. Nos últimos jogos, 2 vitórias do Cianorte e um empate. Então vamos cravar coluna 1, Cianorte. Campeonato Brasileiro Série A. Palmeiras versus Atlético Goianiense. O Palmeiras, um dos favoritos aí para conquistar o brasileiro, pega o Atlético Goianiense. Confronto do terceiro contra o 19º. Nos últimos jogos, 3 vitórias do Palmeiras e 2 empates. Então vamos cravar aqui, coluna do meio, ó, coluna 1, Palmeiras. Criciúma versus Fluminense. Fluminense, lanterna do campeonato, hein? Pega o Criciúma, que é o 14º. Nos últimos jogos, um empate, uma vitória do Criciúma e 3 do Fluminense. Esse confronto aí, um confronto que o Fluminense deve vir com tudo, mas vamos cravar aí, coluna do meio, empate. Flamengo versus Fortaleza. O Flamengo tropeçou no último jogo aí contra o Cuiabá. Pega o Fortaleza, é o primeiro contra o oitavo. Nos últimos jogos, 3 vitórias do Flamengo e 2 do Fortaleza. Vamos cravar aqui, coluna 1, Flamengo. Trem versus Santos. Esse confronto aí, se eu não me engano, é do Amapaense. Isso mesmo, semifinal do Amapaense.
Nos últimos jogos aqui, uma vitória de ambos e 3 empates. Então vamos cravar a coluna do meio empate. Atlético Mineiro versus São Paulo. O Atlético Mineiro não vem bem, o São Paulo está tendo uma regularidade melhor aí. O Atlético Mineiro com os selecionados aí deu uma caída muito grande. Hulk, Paulinho não vive uma ótima fase, mas vai jogar em casa, né? É o 12º colocado contra o São Paulo, que é o quarto. Nos últimos jogos, 2 vitórias do Atlético e 3 empates. Vamos cravar aqui outro empate, aqui, coluna do meio, empate. Vitória versus Botafogo. Botafogo tá voando, hein? Fez um ótimo jogo contra o Atlético Mineiro, ganhou de 3-0. É o segundo colocado, enfrenta o Vitória, que é o 15º. Nos últimos jogos, um empate e 4 vitórias do Botafogo. Vamos cravar coluna 2, Botafogo. E aqui, galera, temos aqui vários jogos aqui que dá para colocar duplo. Aqui no confronto que Vasco e Corinthians, Grêmio e Cruzeiro, Atlético e Bahia, Inter e Juventude também, Criciúma e Fluminense, Atlético Mineiro e São Paulo, são um desses aí. Vamos colocar a coluna 1 Vasco aqui. Então ficou assim, galera. Vasco e Corinthians, coluna 1 Vasco e coluna do meio empate. Cametá e Águia de Marabá, coluna 2 Águia. Mirassol CRB, coluna 1 Mirassol. Grêmio Cruzeiro, coluna do meio empate. Atlético Paranaense e Bahia, coluna 1 Atlético Paranaense. Internacional e Juventude, coluna 1 Internacional. Brasil de Pelotas e Avenida, coluna do meio, empate. Cianorte e Hamburgo, coluna 1, Cianorte. Palmeiras e Atlético Goianiense, coluna 1, Palmeiras. Criciúma e Fluminense, coluna do meio, empate. Flamengo e Fortaleza, coluna 1, Flamengo. Trem versus Santos, coluna do meio, empate. Atlético Mineiro versus São Paulo, coluna do meio, empate. E para fechar aqui, Vitória versus Botafogo, coluna 2, Botafogo. E aí, galera? Gostou desse vídeo aí? Deixa um like aí e bora pra cima e fique com Deus.